Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a lição 5, que fala sobre sequências recursivas e não recursivas. Estamos lá na página 31. Basicamente, sequência, né, ela tem um certo padrão. Temos sequências numéricas, temos sequências de filmes, temos sequências de imagens, né? Então ela traz ali uma ideia de que tem que ter um padrão de um comportamento e a gente consegue prever ali certos resultados. Agora, quando a gente pensa nessa classificação do que é uma sequência recursiva e o que não é uma sequência recursiva, fica um pouquinho mais fácil de entender quando a gente olha para exemplos. Então, vamos observar ali o que está na página de vocês, que talvez fique um pouquinho mais claro. Primeiro, quando a gente tem ali uma sequência recursiva, é aqueles casos que você precisa conhecer alguns termos para determinar o próximo, ou você precisa ali, né, a lei de formação. Então, você precisa de mais informação para encontrar alguém. Agora, aqui é chamada de não recursiva, você consegue encontrar independente se você conhece ou não outros termos, né? Como, por exemplo, a sequência 10, 20, 30, 40, que eu sei ali que são os múltiplos de 10. Então, se eu pedisse uma posição aleatória ali para você, direto, você saberia me dizer, porque é um múltiplo. Agora, nessa sequência, por mais que a gente identifique o padrão, se eu peço uma posição que não está aqui visivelmente, você precisa conhecer os anteriores para encontrar ele. Então, essa é a diferença quando eles falam ali de uma sequência recursiva para uma não recursiva. É só essa questão de precisar ou não, depender ou não de conhecer os termos anteriores para determinar uma certa posição, ok? Visto isso, vamos direto ali para alguns exercícios. Quero que vocês me acompanhem na questão 3, ali na página 33. Aqui está um exemplo que eu falei para vocês que a gente pode ter uma sequência com imagens, com ilustração, né, com figuras, e a gente precisa encontrar um padrão, porque se ele está falando ali para você que aqui tem uma sequência de peças e tem uma lógica de formação, a gente consegue determinar as 3 peças que estão faltando, né? Então, o ideal é olhe para o que você tem e tente perceber algum comportamento. O comportamento pode estar na própria peça, pode estar quando você compara as demais, né? E é o que a gente vai fazer aqui. Quando eu olho aqui para a minha primeira pecinha, eu consigo perceber que aqui em cima eu tenho 6 e aqui embaixo eu tenho 1. Vou mudar, vou para a segunda peça. O que aconteceu agora? Eu não tenho mais 6, eu tenho 5 e embaixo virou 2. Então é como se eu tivesse tirado uma bolinha lá de cima e jogado para baixo, né? Ou diminuí embaixo, aumentei em cima a mesma quantidade. Vamos ver se isso se repete. Se isso se repetir, esse é o padrão dessa sequência e aí a gente consegue determinar os próximos. Então, se tem que diminuir, aqui tem que virar 4. E realmente virou. Se embaixo tem que aumentar, aqui teria que virar 3. E aumentou também, né? Então agora vamos desenhar quem seriam as próximas sequências e depois a gente tenta localizar nas alternativas, né? Então se eu tinha 6, 5, 4, agora vai precisar ser 3. E daí no próximo ele teria que ser 2. E no último, 1. Agora, olhando para a parte de baixo, era 1, 2, 3, passaria a ser 4, 5, 6. Pronto, identificamos o padrão, conseguimos determinar quem seria a nossa sequência. Agora a gente vai tentar encontrar essas peças nas alternativas que estão abaixo, né? Quando a gente for olhar, a gente direto já identifica que é a alternativa A. Então, falou em sequência, seja ela com imagem, seja ela com número, tenta identificar um padrão para você perceber ali a próxima, né? Você viu que tinha alguns raciocínios diferentes. Eu podia dizer que eu estou emprestando aqui de cima, jogando para baixo, ou subtrai em cima, soma embaixo. Tem várias formas de analisar essa questão, certo? Vamos fazer a de baixo também, que ela é bem interessante. Ela fala ali sobre fractais, né? Que são figuras geométricas que possuem uma similaridade. Essa figura contém dentro de si cópias menores dela mesma. E aí ele traz aqui uma sequência. Esse triângulo aqui é conhecido também como o triângulo de Sierpinski. Então ele sempre vai pegando o ponto médio de cada um desses triângulos e tira um pedaço.
Sobrou 3 triângulos. Marca o ponto médio de cada um desses e tira o pedaço do meio. E ele vai repetindo isso para sempre. Essa que é a ideia de um fractal. É como se eu fosse dando zoom em cada um desses triângulos que vai formando e ele vai sempre repetir o mesmo padrão de imagem. Aí o que ele pergunta aqui, ó. O número de triângulos pretos na 7ª figura é... Então, não importa eu olhar agora para o que está em branco. A gente vai olhar a posição, vai perceber quantos triângulos você tem e tentar relacionar a quantidade de triângulos com a posição. A gente pode também tentar encontrar uma lei de formação aqui para facilitar um pouquinho, né? Na figura 1, posição 1, um triângulo. Na figura 2, posição 2, 3 triângulos. Na figura 3, se a gente for olhar aqui, eu tenho 3 triângulos em cada pontinho ali. Então, 3, 3 e 3, 9 triângulos. Na figura 4, ó, você pode observar aqui, ó, cada um desses é como se fosse o anterior. Né? Por isso que eu falei, ó, cada um desses é como se fosse o anterior, cada um desses é como se fosse o anterior. Então, aqui, só desse aqui eu tenho 9. Isso aqui é 9, 9, 9, né? 27. Aí você vai ter que olhar para essa sequência aqui dos triângulos e tentar encontrar um padrão. Que padrão seria esse, né? Bom, do 1 foi pro 3, do 3 foi pro 9, do 9 pro 27. Não parece que eu estou multiplicando aqui por 3, né? Mas como que eu poderia escrever isso pensando que o 1 aqui está sobrando, né? Ele é o quê? Podemos pensar em potenciação, né? Quem seria o primeiro triângulo? 3 elevado a 0. Porque 3 elevado a 0 é 1. Quem seria o segundo triângulo? 3 elevado a 1. Segunda posição tem 3 triângulos. Quem seria o terceiro triângulo? 3 elevado a 2. Quem seria o próximo? 3 elevado a 3. Então, a gente está percebendo que a posição a gente pode montar na forma de uma potência. Isso é uma ideia de lei de formação. Eu sei que a posição, se a posição é n, eu estou tirando 1. Posição 1 fica 0, posição 2 fica 1, posição 3 fica 2, posição 4 fica 3. Tá vendo que eu estou pegando a posição menos 1 na hora de pôr o expoente? Então, se eu fosse generalizar a posição, não conheço a posição, eu poderia dizer, então, que ele é 3 elevado a n menos 1. Mas eu conheço a posição é 7, né? Então, seria a mesma coisa que 3 elevado a 7 menos 1, porque a gente está descontando sempre 1, 3 elevado a 6, ok? E aí, tem algumas estratégias que você pode fazer, mas se eu já sei que 3 ao cubo é 27, 3 à sexta é 27 vezes 27, ok? Que vai dar lá 729. Dica, olhando para as alternativas, se fosse 30, 30 vezes 30 é 900, né? E é um pouquinho menos, então as outras alternativas são bem menores, mas você pode fazer a conta ali e vai chegar no mesmo resultado. Tá? Então, falou em sequência, a ideia é essa, identifica um padrão, pode ou não precisar montar a lei de formação e você vai encontrar os próximos elementos. Ok, pessoal? Agora eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.